Oi, mores! Tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser muito legal. Eu vou explicar para vocês como que vocês vão deixar o humanizado de vocês mais parecido com a referência. E aí, eu vou explicar algumas coisas sobre o que observar no seu humanizado, quais os primeiros passos para a gente começar no humanizado ali, para começar a analisar uma referência. Então, a nossa live hoje vai ser numa dinâmica bem diferentinha, tá? Eu comecei aqui mostrando a minha cara, mas eu vou virar agora o celular, vou colocar aqui no tripé aqui em cima, porque eu quero mostrar algumas referências aqui na mesa para vocês, tá? A gente vai fazer uma análise bem legal, tem bastante material separado aqui e vai ser bem legal. Vamos lá? Vamos começar? Boa noite, gente linda! Tudo bem? Eu vou ter que virar aqui um pouquinho. Eu não sei, na verdade, nem como que vira a câmera. Deixa eu ver se dá pra virar. Mas eu acho que é só apertar aqui do lado, né? Não sei, vou fazer o teste depois. Espero que dê certo. Esse livro é da Sarah Simon. Ó, acho que é assim que fala o nome dela, gente. Se não for assim, vocês me corrijam. Mas esse livro é um livro sobre anatomia, tem bastante coisa legal. Eu só não vou folhear ele inteiro, porque tem algumas partes do corpo das pessoinhas aqui que estão nu, né? Eu acho que com a outra luz ficou melhor. Então, talvez o Instagram me dê um bloco, mas eu não vou folhear ele inteiro para vocês verem. Mas ele é um livro que tem transparência, é muito legal. Não é essencial a um primeiro momento, tá? Porque ele é um livro um pouquinho caro, né? Assim, mas é um livro muito completo. Como que tá a filmagem? Tá ao contrário? Tá ao contrário, né? Mas é que se eu virar do outro jeito, o tripé não para. Vocês viram o celular hoje? Só hoje? Pra conseguir ver? Ó, gente, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que vocês têm que definir a referência de vocês. Vocês têm que pedir fotografia pro cliente de perfil, tá? De perfil. Vocês têm que pedir fotografia para o cliente. Essa daqui ela tá com o cabelo na frente, mas vocês têm que pedir fotografia também de frente, bem nítida. Vocês têm que pedir fotografia de corpo todo, tá? Eu separei algumas páginas de revista aqui pra gente dar uma estudada. Vocês têm que pedir referências que sejam claras e legíveis para vocês. Olha essas referências da Frida que eu separei aqui. Essa daqui vai ser uma escultura da mentoria e vai ser bem legal. E eu peguei várias fotos dela, na verdade são várias referências que eu mandei imprimir. Quer ver? Que tem todas as formas do rosto dela. Tem semi-perfil, tem de frente, tem de perfil, tá vendo? Tem preto e branco, tem colorido, porque é difícil achar uma foto nítida dela, mas tem bastante referência. Então o primeiro passo é que vocês têm que pedir essas fotografias para os seus clientes, tá? É a primeira coisa mais importante. Tem as fotografias? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai definir o tamanho, escolher a escala. Lembra que eu expliquei sobre a escala? Você vai escolher sobre, se você quer uma escultura de 18 centímetros, que é uma escultura que bate aqui. Se você vai querer uma escultura de 23 ou 24 centímetros, se você vai querer uma escultura de 30 ou 32. Isso você tem que analisar e escolher o tamanho. Eu sempre dou a opção para o cliente. Eu pergunto, qual que você prefere e tal. E aí o cliente sempre acaba escolhendo, tá? Esse, então, é o segundo passo. Primeiro, escolhe a referência, separa as fotografias melhores para estudo. E o segundo passo, escolhe o tamanho da escultura que você quer. Tá? Agora, o terceiro passo é montar a estrutura geral, o crânio. Por que eu falo montar a estrutura geral, o crânio? Porque, ó, vou mostrar pra vocês uma coisa. Essa transparência é bem legal. Se você analisar esse rosto, ele tem bastante detalhe, não tem? A gente tem o detalhe dos olhos, tem o detalhe do nariz, tem as medidas e tudo mais, a inclinação da orelha e todos os detalhes que o corpo humano tem. Só que antes de fazer os detalhes, a gente tem que ter uma estrutura base pronta. Essa estrutura base é o formato do crânio.
é o formato do crânio, que você tem que fazer uma modelagem certa para que os detalhes fiquem certos, né? Eu trabalho com o crânio em resina, esse aqui é da loja Polystore, mas se você não tem o crânio, você pode fazer ele com papel alumínio, você pode fazer ele com massa de biscuit, você pode fazer ele com isopor, não tem diferença. A diferença só é o trabalho que você poupa, né? E o estudo também que você não precisa fazer, porque se você fizer uma estrutura errada, o seu humanizado também vai ficar errado. Então nota o formato que tem um crânio humano. Antes de se preocupar com detalhes como cílios, cantinho da boca, cor dos olhos, a sobrancelha, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou montar uma estrutura correta primeiro. Esse aqui é um esqueleto inteiro, pronto. Isso aqui, gente, agiliza 50% do trabalho. Vocês não estão entendendo o quanto é bom. Então, eu tô aqui com uma estrutura, montei, aí eu vou começar a modelar. Eu vou pegar a Frida de novo para vocês e vou perguntar uma coisa aqui. Quando a gente olha para a Frida, o que é mais marcante na Frida? É a sobrancelha, não é? Eu acho muito marcante também o olhar dela, os olhos dela, o jeito que é. Mas o que mais marca na Frida é a sobrancelha. Antes de fazer uma estrutura certa, eu já vou fazer a sobrancelha dela? Não. Primeiro, eu vou modelar um crânio, um formato de cabeça, uma estrutura em isopor. Vou cortar o isopor, vou modelar no papel alumínio. Eu vou escolher a melhor forma que eu quero trabalhar. Escolhi e aí sim eu vou começar a pensar em montar o rosto da Frida. Tô dando o exemplo da Frida porque eu tenho aqui as referências dela. Eu sei que a sobrancelha dela é algo muito marcante e o olho também. Só que eu não vou fazer isso enquanto todas as formas gerais do rosto estiver pronta. Eu vou olhar, vou fazer a bochecha, eu vou fazer toda a pele primeiro, né? Eu vou fazer o olho dela em geral, sem detalhes. Eu vou fazer toda a estrutura da cabeça dela, a testa, o nariz, tudo. Quando tudo isso estiver ok, fechou, aí eu começo a me preocupar com os detalhes, tá? Então, o terceiro passo para você fazer um humanizado realmente parecido com o seu cliente é montar a estrutura geral da peça. Isso aqui é muito legal porque a gente observa que a gente vê muitos detalhes, mas que por baixo dos detalhes tem uma estrutura. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito legal. O quarto passo é tingir a massa de uma forma correta. Como que eu vou descobrir a cor de pele? Uma coisa que a gente tem que observar é qual o tom de pele da sua referência. Eu uso tinta a óleo, tá? Eu vou colocar essa folha aqui para não sujar o livro. Eu uso tinta a óleo para tingir a minha escultura, certo? Hoje, a minha massa. Hoje eu fiz o tom de pele da Frida, que inclusive achei que ficou um pouco claro, vou ter que caprichar um pouco mais em outros tons. Mas, analisando o tom de pele da Frida, ela é uma pessoa morena, que tem uma pele um pouco rosada. Pode ser um pouco por conta da maquiagem, então a gente não vai acrescentar muito rosa nesse pigmento, nessa hora de tingir a massa. Isso a gente vai deixar para detalhar na pintura. Mas eu vou ter que tingir a massa num tom de pele parecido com o dela. O que eu usei hoje para tingir o rostinho da Frida? Eu usei ocre, usei branco, usei um pouco de marrom, usei um pouco de rosa e usei um pouco de amarelo napolês, que eu não achei aqui agora. Aqui, achei. Amarelo napolês rosado, que é tipo um tom de pele quando você compra. Eu usei todas essas tintas para chegar no tom de pele dela. E como que eu consigo fazer isso? Eu vou colocando aos poucos. Eu coloco branco para na hora de enxertar não manchar. Coloco um pouquinho de marrom, um pouco de amarelo napolês e um pouco de ocre. Misturo. Depois que eu cheguei num tom legal, que eu acho que tá ok, eu acrescento um pouquinho de rosa escuro. E assim eu consigo chegar no tom de pele dela. Então, o quarto passo pra gente fazer um humanizado legal é tingir, parecido com a referência, né? É tingir a massa
de acordo com a cor de pele da sua referência, do seu cliente. Vocês querem anotar a cor dessas tintas? Se vocês quiserem anotar, eu falo devagarzinho para vocês anotarem e testarem na casa de vocês, tá? No ateliê de vocês. Vou aguardar vocês me responderem. Depois, na hora que eu virar a câmera de novo, eu vou repetir quais são os passos, alguns dos passos principais para a gente analisar a referência, tá? Pra gente fazer um biscuit humanizado igual a pessoa. Ó, eu tinha até colocado uma outra referência da Frida aqui pra vocês analisarem legal a cor da pele dela. Número das tintas? Peraí. Isso vai variar muito, tá? De pessoa para pessoa, mas vamos lá. A branca é 319. O marrom Van Dyck é 337. O ocre é 349. O amarelo napolês é 338. Tá parecendo um bingo isso aqui, né? E o rosa escuro é o 316. Ih, já cantei muito bingo, já tô acostumada. Mas esses foram os tons que eu usei para fazer a Frida. Se eu for fazer ela é diferente, se eu for fazer ele é diferente, se eu for fazer ela é diferente, ela é diferente. Aí eu vou ter que acrescentar mais de uma cor ou menos de outra, tá? Patrícia, deu para anotar o número das tintas, amor? Deu para anotar? Senão eu repito para você. Mas, gente, o essencial é sempre colocar um branco, tá? Branco é top. Toda vez que você tingir com tinta a óleo, hidrata a sua massa. A tinta a óleo tende a ressecar a massa naturalmente. Então, se você não tingir, se você não hidratar a sua massa com creme hidratante, ela vai ressecar e vai começar a rachar e você vai ter problemas com isso, tá? Você pode tingir com as tintas que você tem em casa, por exemplo, tinta de tecido, não precisa necessariamente ficar presa à tinta a óleo, tá? Mas eu prefiro, e eu sempre coloco pigmento branco, mesmo que minha massa seja branca, porque eu não compro massa natural, tá? Eu sempre coloco pigmento branco, porque é um pigmento que diminui aquelas marcas de enxerto. Se você for fazer uma pele negra, eu aconselho que você tinja com tinta de tecido, porque a tinta a óleo, ela tende a ressecar mais quando as cores são mais escuras. Então, eu aconselho que você tinja com tinta de tecido, tá? Mas sempre tinge com a massa branca, porque assim você vai diminuir aquelas marcações de enxerto. Quanto ao creme hidratante para massa, toma muito cuidado com creme que tem silicone. Como que você vai descobrir? Se não tiver escrito na composição, você passa na mão. Se a pele absorver, é porque ele não tem silicone. Se a pele ficar com aquele estilo oleoso, sabe? É porque tem silicone. E aí ele não vai ser bom para o biscuit, ele vai endurecer a massa e vai talvez ressecar, rachar, danificar, entendeu? Analisando os tons de pele, a gente tem que olhar isso na referência. Ninguém tem a pele igual um ou outro, né? Nós somos todos diferentes. E como a gente já viu, a gente não tem uma cor só na pele, a gente tem uma mistura, a gente tem uma paleta de cor na nossa pele. Então, isso é uma coisa que a gente tem sempre que estar observando, tá? Ninguém tem uma pele num tom só. É por isso que eu não acho muito legal comprar aquela massa cor pele e usar só ela no biscuit, porque não fica muito natural, sabe? Aquela cor pele, eu acho que tende a não ficar muito natural. Então, analisamos ali, fizemos a parte de definir as referências do cliente, escolhemos as escalas que a gente vai trabalhar, sei lá, 1 por 10, 1 por 6, 1 por 5, depende, varia muito do tamanho que você quer a escultura. A Frida, eu pesquisei hoje, ela tinha 1,60 m de altura. Eu vou trabalhar ela na escala 1 por 5, porque eu quero ela com 32 centímetros, eu quero uma escultura grande.
E aí, automaticamente, eu vou usar o crânio de 4 centímetros. Que se a gente pega 32 centímetros e divide por 8, dá 4 centímetros. Acho que é isso, se eu não esqueci as numerações. Eu até anotei aqui, ó. 1,60, ela tinha 1,60 m. E aí, eu escolhi a escala 1/5, dividi 160 centímetros por 5, que deu o resultado de 32 centímetros de altura. Então, a minha escultura vai ser maior que a régua, 2 centímetros, tá? E aí, para saber o tamanho da cabeça da minha escultura, eu peguei 32 e dividi por 8. Porque lembra que eu expliquei para vocês na última live que nosso corpo, aqui não tá com as divisões certas, na verdade tá, mas tem um espaço maior. Mas o nosso corpo é dividido por 8 cabecinhas. Eu até risquei, marquei e deu certinho. Então, independente do tamanho da escultura, se ela vai ter 18 centímetros, se ela vai ter 32, a gente tem uma divisão, quando adulto, de 8 cabeças. Quando criança, esse número muda, tá? Se eu não me engano, criança de 1 ano são 4 cabeças, e assim vai aumentando até chegar na fase adulta. O adolescente tem 7 cabeças e meia, e por aí vai. E aí, você definindo isso, você faz o cálculo, 32 centímetros dividido por 8 cabecinhas, medida de 8 cabecinhas. E aí, eu tenho o resultado do tamanho que vai ficar a cabeça da minha Frida, que é 4 centímetros. Olha que legal. Eu fico brincando com as caveiras aqui em casa, igual uma boba. Beleza, então, definimos a referência, escolhemos a escala e o tamanho da escultura. Agora, a gente monta a estrutura geral, né? E a base de corpo. Se você puder já ter um esqueleto pronto, agiliza 50% do seu trabalho. Se não puder, você pode fazer e modelar um também, tá? Montamos a estrutura, aí a gente tingiu a massa no tom certo. Da Frida eu usei todas aquelas cores que eu passei pra vocês, mas vocês vão analisar cada referência. Cada um é diferente, cada ser humano é diferente. Eu gosto muito dessa página do livro, porque ele mostra muito a diversidade do ser humano, sabe? A gente tem o péssimo hábito de achar que pessoa negra tem o mesmo tom de pele, que pessoa muito branca tem o mesmo tom de pele, e não. Cada ser humano é único e cada pessoa tem um tom de pele diferente. Você olha que essas duas pessoas têm o cabelo preto, mas o tom de pele delas é diferente. Então, analisamos isso e tingimos a massa da cor certa. Sem esquecer que se você usar tinta óleo, que é essa tinta aqui, deixa eu pegar de novo. Se você usar tinta óleo, você tem que hidratar. Mas, Carol, todo mundo que faz humanizado utiliza esse crânio? Não, claro que não. Eu tô falando pra vocês uma forma de agilizar a vida, sabe? Mas é igual eu falei, não precisa do crânio pronto. Você pode fazer a estrutura do crânio em isopor ou papel alumínio. Mas é importante ter uma estrutura de crânio embaixo antes de começar a fazer a modelagem. Você pode cortar um isopor no formato do crânio, você pode modelar um papel alumínio ou você pode modelar em biscuit mesmo um crânio. O que eu quero dizer é que antes da pele e antes da gente se preocupar qual é a cor dos olhos dela, como que é os cílios dela, a gente tem que ter uma estrutura correta, assim como essa referência. Tá vendo? Que antes da gente analisar só o rosto, só os detalhes, assim, aquela parte toda de detalhezinho, de coisinha, a gente analisa uma estrutura. Então, coloca a mão no rosto de vocês, vocês vão sentir. Em volta do olho é mais legal. Coloca assim, na órbita do olho, um pouquinho para cima da bochecha o dedo e aperta. Vocês vão sentir essa cavidade aqui da órbita, tá? E você vai entender que o nosso olho tá aqui dentro. Então, se eu não fizer uma cavidade, seja no papel alumínio, seja no isopor, ou seja na modelagem biscuit, se eu não fizer uma estrutura básica, eu talvez erre no olho do meu humanizado, tá? Isso é uma dica para acelerar para vocês, tá bom? E não precisa necessariamente ter esse crânio aqui, não mesmo. Você pode modelar humanizado com
uma base toda montada sem ser o crânio de resina. Não se prenda a isso, tá? Não acha que por não ter o crânio de resina você não vai conseguir modelar o humanizado. Pelo contrário, tá? Pelo contrário, não. Basta você querer que você vai conseguir modelar o seu humanizado. Tá bom? Lindeza? Deu pra entender? Gente, eu quero mostrar algumas medidas desses rostos aqui do livro da Sara, para vocês analisarem. Deixa eu só perguntar se a Dani entendeu. Você entendeu, Dani? Deu para entender bem? Manda para mim um ok aí. Será que dá para dar zoom? Olha, deu, que luxo. Arrasou. Ó, eu quero analisar essas duas pessoas, porque lembra que eu falei da questão da parte mais marcante do rosto? A gente olha de uma forma geral, dá aquela mapeada na sua referência. A gente vai fazer o quê? Agora, o quinto passo é analisar e namorar muito a sua referência. Carol, por que namorar? Porque a gente vai ficar olhando ela por muito tempo. Enquanto a gente estiver modelando, enquanto a gente não entregou para o cliente, a gente não para de analisar a referência. Gente, parece que é muita coisa e é muito difícil, mas não é. Abra a mente de vocês, abra o coração de vocês e receba essas informações, entendendo, visualizando que não é difícil, que é fácil, tá? É só questão de observar. Ó, olhando essas duas referências, tudo bem que tem uma inclinação do rosto aqui, mas de qualquer forma, a gente analisa as medidas básicas do rostinho. A gente analisa, por exemplo, que essa boquinha dela aqui, pequenininha, bate com o início do olho dela, que é a mesma medida da narina. Então, é quase que uma reta aqui no rosto dela, tá vendo? É quase que uma reta. Já nessa daqui, ó, o nariz dela bate sim com o início do olho, certo? A boca já bate com a medida da íris, ó, tá vendo? Então, se eu fizer essa boca dela bem juntinha aqui, igual essa referência aqui de cima, que é uma reta, vai ficar diferente. E aí não vai parecer mais com essa referência. É por isso que é muito com essa pessoa. Por isso que é muito importante pedir foto de frente para o seu cliente, legível e bem fácil de ver, tá? Sem inclinação, sem estar de óculos escuro, sem estar de boné, porque esses tipos de medida, a gente com o tempo fica uma coisa tão natural que a gente já observa de cara. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat. Só ter paciência. Verdade, só ter paciência mesmo, para ficar bem legal e aprender. Isso aí, gente, abra a mente de vocês, porque eu sei que pode parecer um assunto muito pesado, muito chato, muito tudo, mas não é. É algo que fica tão natural que vocês vão ver que uma hora vocês vão estar olhando para as pessoas na rua e analisando esse tipo de coisa. Ó, então beleza, vimos que aqui tem essa diferença de tamanho da boca. Ah, ela tá dando um sorrisinho? Tá. Só que de qualquer forma, a boca dela é maior do que dessa referência aqui, tá? Gente, meus cachorros tão doidos hoje, eu não sei se vocês estão ouvindo. Mas de qualquer forma, me perdoem se eles estiverem fazendo muito barulho, tá? Se a gente olhar também uma outra medida muito legal, muito interessante, é a gente olhar a distância dos olhos. Ó, eu vou medir aqui a distância dos olhos dela com esse paquímetro. E vou colocar aqui do lado, ó. Ó, eu não mexi nada, ó. Não vou mexer mais na medida. Coloquei aqui e coloquei aqui. O que vocês perceberam com isso? O que vocês perceberam? Que o olho, esse olho e esse olho tem o mesmo tamanho da distância entre eles. Então, tá aí já uma coisa para você observar nessa referência se você for modelar ela, entendeu? Basicamente, nem todo mundo é igual, é claro, mas basicamente a distância entre um olho e outro é o mesmo tamanho de um terceiro olho, a gente sempre fala assim, sabe?
Descobrimos que basicamente cada ser humano é único, já falei, tá? Não se esqueça disso. E as pessoas variam muito uma das outras. Mas basicamente a distância entre um olho e o outro é o tamanho de um terceiro olho, ó. Sem mexer no paquímetro, tá? Vocês estão vendo que é o mesmo tamanho. Vamos olhar essa referência aqui, que é a que eu tô usando como exemplo, se ela é assim também. Ó. Vou analisar aqui a medida. Coloquei aqui, o olho tem um tamanho, o outro tem um tamanho. E o terceiro, aqui, ó, passa só um pouquinho. Não sei se na câmera vocês vão conseguir observar isso. Significa, então, que o olho dela é mais junto. Uma outra coisa legal para vocês observarem é o designer, o desenho, os traços, as linhas que fazem esse olho. Ele não é simplesmente um olho, ele tem todo um traço específico. Tanto que se você olhar, o olho dessa referência aqui, ele é mais amendoado, ele é mais inclinado a parte da frente, aqui a parte de dentro. Até separei algumas anotaçõezinhas aqui, ó. Medidas básicas do rosto, foram essas que a gente analisou, tá? Então eu vou recapitular aqui com vocês para vocês memorizarem algumas medidas básicas que vocês podem mentalizar e já começar a fazer, tá? Nariz, normalmente, não é sempre, bate com o comecinho do olho, finalzinho da boca, bate com a íris. Divisão dos olhos é basicamente o tamanho do terceiro olho. A gente sabe também que, basicamente, nem todo mundo, inclui nem todo mundo nessa, os idosos, tá? Idoso é diferente. A nossa orelha, o começo dela aqui, bate com o fim da nossa sobrancelha. E o finalzinho dela aqui bate com o fim do nariz. Olha esse aqui, já sai do padrão de medida, porque o nariz dele é um pouco mais baixo. Isso já é uma coisa bem interessante para você observar nas referências que você tá usando. Eu vejo que tem muita gente que coloca a orelha errada, sabe? E é um pouco complicado. Para quem quiser aprender a modelar uma orelha realista, dá uma olhadinha no meu canal do YouTube que eu ensino passo a passo certinho para modelar uma orelha realista, tá? Humanizada. Então, essa daqui bate no finalzinho da sobrancelha e ele tá com uma inclinação do rosto, ó. Finalzinho da sobrancelha e o finalzinho da orelha, que é o lóbulo, bate com o fim do nariz. Isso, gente, muda quando é idoso, tá? Idoso muda muito mesmo, porque o que acontece? O idoso, o lóbulo dele desce, então a orelha fica mais para baixo do nariz. Ó, essas referências que eu separei para vocês são para análises de pele. Se a gente observar, olha como esse tom de pele é totalmente diferente desse tom e é totalmente diferente desse tom. Pensando em tingimento de pele, era para eu ter falado isso aqui naquela hora das peles, mas agora que eu lembrei. Pensando nesses tons de pele, a gente capricha mais em uma cor ou mais em outra. A gente acrescenta mais uma cor ou mais outra. Nesse aqui a gente vai acrescentar mais um tom rosa e mais um tom amarelo napolês. Aqui a gente vai acrescentar um pouco mais de rosa e ocre. E aqui a gente vai acrescentar um pouco mais de tinta marrom, tá? Então a gente sempre vai analisar essas coisas. Vamos dar uma olhadinha nas medidas do rosto dessa daqui também, dessa referência. Ó, analisando o rostinho dela, essa aqui eu posso riscar à vontade. Ó, analisando aqui, a gente olha e vê que o fim do nariz dela bate com o comecinho dos olhos, tá vendo? A gente analisa também a boca dela. O fim da boca dela, eu não sei se tá muito reta a régua, porque eu tô de cima que eu não tô enxergando bem. Tá meio torta, mas tá bom. O fim da boca dela bate no comecinho da íris dela aqui. Ó, esse traço aqui é o mais certo. Se ela tivesse sorrindo, provavelmente bateria bem no meio da íris. Ela não dá pra ver a orelha dela pra fazer a medida, mas a gente consegue observar também a distância entre um olho e outro. É basicamente um terceiro olho. Tá vendo? Enquanto eu tô desenhando esse olho aqui, observa que o nosso olho não é uma coisa reta, sem forma.
e que a nossa íris não fica exposta 100%. Se a gente deixar a nossa íris totalmente exposta, a gente vai ter um olhar de assustado. Então, a nossa íris, ela fica meio escondidinha. E a gente consegue observar que a distância entre um olho e outro é um terceiro olho. Aqui são medidas básicas, tá? Existem outras medidas, mas analisando basicamente isso, a gente já vai conseguir modelar um humanizado muito mais parecido com a referência, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, gente. Prof. Show, obrigada, meu amor! Carol, como eu faço para imprimir a apostila? Eu não consigo pelo celular e não tenho computador. Amor, você vai ter que ir numa loja de Xerox ou num Cyber, não sei, entrar no seu e-mail e imprimir. Pessoal, para quem não sabe, a apostila que ela tá falando, que a Giovana tá falando, é a apostila presente. É um presente muito especial, mas é só para quem se inscreveu, tá? No nosso evento do dia 26. Gente, uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, daqui a pouco eu falo mais detalhes sobre isso, tá? O link tá lá na bio do meu Instagram, aqui, né? Na bio do meu Instagram. Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu fiz uma anotação, é sobre as principais formas. Existem muitas clientes que vêm falar comigo pedindo, por exemplo, assim, Carol, me faz mais magra, Carol, tira aquela papadinha do meu pescoço que eu não gosto, ou Carol, faz isso, faz aquilo. A gente tem que estar sempre ciente e falar para o cliente que se a gente mudar as referências e a forma do corpo dela, talvez não fique tão parecido com ela, tá? Então, o que acontece? Você tem que falar isso para a cliente e se ela tiver de acordo, tudo bem. Eu deixei essa foto da Cleo porque eu quero mostrar para vocês. Hoje, a Cleo tá mais gordinha, não tá? E continua, vou só fazer uma observação aqui, continua lindíssima, porque eu acho ela uma mulher maravilhosa. Mas enfim, ela está mais gordinha hoje do que alguns anos atrás. Se eu fizer ela hoje, olhar uma referência dela hoje, e fazer ela mais magra, emagrecer ela, não vai ficar parecida com a Cleo de hoje. Então, a gente tem sempre que observar a referência de uma forma geral. E observando também as formas gerais do corpo. Ó, você analisa que o nosso corpo não tem uma linha reta. Tá vendo? É que aqui ela tá com a roupinha, mas mesmo assim, o nosso corpo não tem uma linha reta. Então, a gente analisa isso e já começa a visualizar a escultura de uma forma mais artística, mais desenhada, mais em formas geométricas e não analisando a escultura como uma coisa reta, chapada, entendeu? Então, sempre observa a sua referência da forma que ela é. E se caso a cliente pedir para emagrecer ela, mudar ela, tá tudo bem, você pode fazer, mas sempre avisando a sua cliente que os detalhes que ela tem fazem parte dela, da história dela, que é ela, sabe? Vai ficar diferente o resultado final, porque a escultura não vai parecer a mesma pessoa. Amores, eu vi agora que são 8h40 já, eu vou virar a câmera aqui rapidex pra gente bater um papo e eu falar com vocês, responder dúvidas e tudo mais. Vamos lá. Deixa eu virar a câmera. Virei, olha eu aqui de novo! Vocês conseguiram entender como se analisa a referência do seu humanizado? É claro, gente, que isso envolve uma pancada de detalhes, assim, que vocês vão observando com o tempo e vocês vão analisando melhor com o tempo, tá? Mas essas medidas que eu mostrei para vocês, essas análises que eu mostrei para vocês, são coisas básicas que eu vejo que tem muita gente que não observa. E tá tudo bem, porque talvez vocês não... essas pessoas que não observam muito isso não tinham uma instrução. E então, essas coisas são muito importantes, tá? Analisar, namorar referência. Eu sei que a gente pensa que a gente entende tudo sobre o corpo humano, mas não, a gente não entende. E cada ser humano é único.
entendeu? É igual quando se eu fosse fazer uma escultura minha, eu ia fazer ela testuda, com a testa grande, porque eu sou testuda, bochechuda. Então são traços e são características de cada ser humano. E vocês têm que analisar essas medidas de uma forma bem legal. Deixa eu responder aqui algumas dúvidas. Vocês ficaram com alguma dúvida em alguma medida? Eu vi que o pessoal ficou com bastante dúvida sobre escala, como calcular a escala. Se vocês estiverem com dúvidas ainda, me fala, total. Gente, eu sei que isso parece um assunto super chato, mas eu vou propor um exercício para vocês. Eu quero que vocês peguem uma foto de algum famoso, pode ser da internet mesmo, ou alguma foto de vocês, que vocês tenham de alguma pessoa de rosto de frente e de perfil. E começa a olhar essa foto. Se vocês puderem fazer esse exercício hoje, faça. Pega essa foto e começa a observar ela. E começa a entender mais ou menos os traços do rosto da pessoa. Você vai pensar assim, qual que é a distância entre um olho e outro? O nariz dela é mais para baixo, é mais pontudo, é mais gordinho. A boca dela bate nas medidas que a Carol me falou. A minha boca bate certinho, ó. Bate aqui com a minha íris, tá vendo? O final do meu nariz bate certinho também com o começo do meu olho. A minha orelha bate o lóbulo bate na ponta do meu nariz, aqui embaixo, no final, e o comecinho da minha orelha aqui bate no finalzinho da minha sobrancelha. São algumas medidas padrões. Então, pega a foto de pessoas bem diferentes e começa a analisar. Você fala assim, gente, será que essa medida tá batendo? Se você vê que não, tá tudo bem. Não significa que tá errado. Significa que aquele ser humano é diferente. Tem algum aspecto diferente do rosto. Então, sempre analisa isso. E eu proponho para vocês esse exercício e eu quero que vocês falem para mim se vocês conseguiram observar e conseguiram ver que não é esse bicho de 7 cabeças que parece que é, tá? Analisar uma referência, estudar um humanizado, não é um bicho de 7 cabeças, não é impossível. E é claro que a gente tem que treinar esse olhar, mas não é um bicho de 7 cabeças, gente. Eu vou propor esse exercício, eu espero que vocês façam e me manda se vocês fizeram. Pode me marcar no history falando assim, olha aqui, Carol, a referência que eu tô olhando, observei tal coisa, eu vou compartilhar, vai ser bem legal. Pode me mandar no direct também e eu quero propor esse exercício para vocês hoje, tá? Então, não deu para fazer agora à noite, eu sei que tem gente que tem filho, eu sei que tem gente que tem um monte de compromisso e já é muito bom ter vocês aqui. Mas não deu para fazer hoje, não tem problema, faz amanhã, faz depois de amanhã e faz todos os dias. Vai chegar uma hora, gente, que vai ficar uma coisa tão natural na cabeça de vocês que quando vocês olharem para alguém na rua ou num filme, vocês vão notar essas coisas. Eu tava assistindo uma série esses dias e eu notei que a orelha do ator principal da série passou assim uma cena dele de lado e eu falei, gente, o lóbulo dele não gruda com o crânio aqui, com essa parte do rosto. É totalmente separado, tem um vazio aqui, assim, sabe? E é uma coisa muito louca, porque quando você fica observando essas medidas, você vê as pessoas e observa elas assim, sabe? Parece que a gente é até meio psicopata, que a gente fica olhando para as pessoas. Mas não, é porque a gente tem esse olhar e quer ficar observando o ser humano. E é engraçado que quando a gente começa a observar o ser humano, a gente observa que todas as pessoas são lindas. E todas as pessoas têm traços e características lindas. E é muito massa, é muito legal. Então eu vou propor esse exercício para vocês. Não faça um dia só, faça vários dias. E pode me marcar, pode me mandar, eu vou ficar muito, muito, imensamente feliz se vocês fizerem, tá? Porque isso vai ajudar vocês a darem um salto na modelagem. Porque, gente, não é só técnica de ficar ali mexendo na massa, não. É técnica de olhar, tá? Então, eu quero que vocês façam isso por mim e por vocês, pela evolução de vocês, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu vi que alguém falou sobre escala. A Suelen. Eu tenho muita dúvida quanto à escala. Vou explicar. Vamos fazer sim, obrigada. Eba! E não faz um dia só, faz vários, tá? Vocês vão ver como que é gostoso. Fica um vício, vira um vício. Eu vou explicar sobre escala então, tá, amor? Para vocês verem que não tem segredo. Pega uma caneta aí e anota.
Primeiro, a gente tem que pensar que existe escala 1 por 1, desde 1 por 1 até 1 por 10, e você tem que definir a escala que você quer. Carol, por que é importante definir? Você pode trabalhar com vários tamanhos de escultura, mas definir uma escala é legal por quê? Porque a gente tem um padrãozinho. Isso é muito importante para quem quer fazer colecionáveis, tá? É muito, muito importante. Medidas para colecionáveis são muito importantes. Tem colecionador que se você tiver 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, ele não aceita a escultura, tá? Ele vai mandar você refazer, porque tá errado. Tem padrões. Mas quando se trata de humanizado, a gente pode ter uma flexibilidade. Então, a gente pode fazer escultura humanizada desde 10 centímetros, 18 centímetros, 23, 24, 30, 32, tá? É igual na escala que eu fiz pra Frida hoje. E aí, vamos lá. Então, eu vou explicar rapidinho pra vocês a escala. Eu vou pegar uma escultura de... Beleza, Gorete? Vou fazer uma escultura da Frida Kahlo. Vou pegar o exemplo dela que eu fiz hoje, o cálculo. Eu pesquisei na internet que ela tinha 1,60 m de altura. A minha altura, ela era baixinha, nem parece, né? Nas fotos parece que ela era mais alta. E ela tinha 1,60 m de altura. Eu escolhi a escala 1 por 5, porque quando eu calculei a escala 1 por 6, ela ficou com 30 centímetros. Se eu não me engano, foi isso. E aí o crânio precisava ter uma medida diferente do crânio que eu tenho aqui. Eu sei que no fim eu escolhi a escala 1 por 5 porque ela ficou com 32 centímetros, então a minha escultura vai ter 32 centímetros e a cabeça vai ter 4 centímetros. Carol, como que eu vou fazer esse cálculo? Vou ensinar para você. Por exemplo, se você for fazer na escala 1 por 10, um cálculo de um homem de 1,80 m, por exemplo, porque normalmente o sexo masculino é mais alto que a mulher, né? Tem exceções, é claro, tem mulheres mais altas, tem homens mais baixinhos, mas são exceções. Vamos pegar um padrão aqui para ficar mais fácil, tá? Vamos pegar 1,80 m. Eu vou escolher a escala 1 por 10, por exemplo, para ficar fácil o cálculo. Eu pego 180 centímetros, que é o tamanho da pessoa que eu tô esculpindo, né? Que eu vou fazer em miniatura. E divido por 10. Qual que vai ser o tamanho? 18 centímetros. Então, eu sei que a minha escultura... Cadê minha régua? Aqui. Que a minha escultura vai ter 18 centímetros. Tá vendo? Vai ser esse tamanho aqui. E aí, beleza. Já sei o tamanho da minha escultura. Vou só repetir para memorizar, tá? 1,80 m tem a minha referência, por exemplo, tá? Vou pegar 180 centímetros, que é o tamanho da pessoa, e vou dividir por 10, que é a escala 1 por 10 que eu escolhi. Beleza? Entenderam até aí? Se não entenderam, pode falar. Quando a gente fala em escala 1 por 10, a gente vai calcular sempre a medida da pessoa com o segundo número da escala, porque tem escala 1 por 1, escala 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5, 1 por 6, é só uma nomenclatura, esse 1 por 10. Então, a gente pega o segundo número, 180 divide por 10 dá 18 centímetros, beleza? Beleza, então fechou. Como que eu vou descobrir o tamanho da cabeça dessa minha pessoa? Agora, eu vou pegar 18 centímetros, que é o tamanho da medida da escultura, que a gente fez o cálculo agora. Cadê? 18 centímetros, bem aqui. E vou dividir por 8. Lembra das... Cadê minha referência? Aqui. Lembra que eu falei para vocês que, por padrão, um corpo humano adulto é dividido em 8 cabecinhas do mesmo tamanho. Gente, isso varia para criança. Eu vou fazer um post depois, bem legal, com essas medidas, mas varia, criança é menos, tá? É um espaço maior. Então, eu sei que um corpo humano é dividido por medida por 8 cabeças, certo? Beleza. Então, o que eu faço? Eu vou pegar 18 centímetros e vou dividir por 8, tá? Pra gente saber o tamanho da nossa cabeça, da nossa escultura. Deixa eu ver o resultado. Dá 2,25, tá bom? Então, eu sei que a minha cabecinha, aqui ó, 18 centímetros, vai ter 2,25, mais ou menos aqui, tamanho da cabeça. Então, eu sei o tamanho da minha escultura e eu sei o tamanho da minha cabeça. É assim que se faz. Então, vamos lá. Pega a altura da pessoa,
divide pela escala que você escolheu, tem o resultado. Pega esse resultado e divide por 8 se for adulto, tá? Se for adulto, divide por 8 e aí você tem o tamanho da cabeça do seu humanizado. Deixa eu ver o que a Cássia mandou. Os humanizados têm que ter um tamanho padrão ou podemos fazer da nossa escolha de acordo com a escala que escolhermos, Carol? Cássia, você pode super escolher a escala que você quer, tá? Vou dar um exemplo para você, ó. Por exemplo, se você for fazer um topo de bolo de noivinho, você não vai fazer eles com 30 centímetros. Você vai fazer eles ou com 18 ou com 23, que eu já acho um pouco grande para topo de bolo. Se for aquele enfeite de mesa que vai ficar na frente do bolo, só tô dando um exemplo, tá? Aí é legal, porque fica grande. Mas você pode super escolher o que você se adapta melhor. Eu não gosto muito de trabalhar com coisas pequititinhas, eu gosto de coisas maiores, para trabalhar com esculturas maiores e até pela facilidade do trabalho. Mas se você gosta de trabalhar com coisas, com esculturas menores, não tem problema nenhum fazer seus humanizados 18 centímetros. Se você tem mais de uma opção no ateliê, é sempre legal, super legal mandar para o seu cliente, tá? Manda para ele, fala, olha, eu tenho escultura de 18, 23 ou 24 e 30, 32 centímetros, qual que você quer? Aí ele vai escolher, tá? É bem legal dar essa opção, eu dou essa opção pro cliente, eu fico rezando para ele escolher de 30 centímetros. Mas nem sempre escolhem. Mas pode escolher a sua escala, viu? Muito obrigada ao carinho de todos vocês, a companhia foi muito top nossa aula. Se ficou dúvida, gente, enquanto vocês estão trabalhando no ateliê de vocês e vocês têm dúvida, vai me mandando no direct, a gente vai conversando. O que eu puder orientar, eu vou orientar vocês, tá? O que eu souber, o que eu não souber, eu vou pesquisar para ajudar do mesmo jeito. E pode me mandar, tá? Tem gente que faz isso e é muito legal e é muito bacana porque a gente se ajuda, tá? Então, o que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar, tá? Vai acabar já. Tá cedo, você que chegou atrasado, homem. Você é maravilhosa, vocês que são. Obrigada de coração. Então, se vocês tiverem dúvida no dia a dia, vai me mandando, tá? Não precisa ficar esperando eu falar alguma coisa do tipo assim. Se ficou dúvida sobre medida, manda também. Gente, falta 1 minuto para cair a live. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus, bons estudos e faz o exercício, não esquece, faz o exercício, faz a inscrição pro dia 26 que vai ser top. E depois me marca no history, manda direct, que eu quero ver vocês fazendo o exercício, observando. E quem se inscreveu pro evento pro dia 26 também tá aí já, hein? Me avisa que eu quero saber, tá? Beijo, amo todos vocês. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.